queria, inicialmente, usar esses 15 minutos que é muito interessante, esse horário tão importante da casa, né? Nós temos esse horário aqui para falar, já que para falar aqui na casa está ficando mais difícil. Não sei se em algum momento nós vamos ter que pagar para falar em algum momento, mas acho que não, né? Acho que pagar para falar ainda não vai ter muito não. Estamos discutindo aqui o espaço não ser cortado. Mas esse horário aqui é um horário importante para se discutir ideias, e o que a gente vê é que há muito pouco interesse hoje aqui no nosso parlamento em discutir ideias. Mas vamos lá. Eu queria, vereadora, ontem a senhora teve uma participação aqui na audiência pública da Fazenda e da Saúde, da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2015, e isso passou um pouco batido, pouca gente assistiu, principalmente a audiência da Fazenda. A da Saúde, como sempre, tinha uma plateia vasta, a plateia das pessoas que ocupam cargos comissionados na Secretaria de Saúde, estavam todos aqui voluntariamente presentes, eu tenho certeza, estavam todos aqui presentes para assistir à audiência pública, e alguns fatos importantes foram discutidos. O secretário apresentou aqui ontem, como vem apresentando constantemente, como já apresentava o outro secretário, o Dr. Hans Doma, apresenta números, aumento dos números. Mas é claro, não há nenhuma contestação ao aumento dos números apresentados pelo secretário ontem aqui. Nenhuma. Por quê? Se você aumenta a capacidade instalada, você tem que produzir mais, senão seria uma catástrofe total. Se você coloca em atividade 72, 74 clínicas da família, 74 unidades novas, que tem que produzir serviços, é evidente que os números vão quadruplicar, quintuplicar, vão crescer, não há dúvida alguma disso. O que nós não estamos conseguindo discutir é a qualidade. São os gargalos. Gargalos que até a vereadora Laura Carneiro colocou, os gargalos das unidades federais. É verdade. As unidades federais vão muito mal. Muito mal. Tem gargalos enormes. Mas esses gargalos também existem na nossa rede municipal. Volume nem sempre é qualidade. Eu digo constantemente aqui, quando a secretaria, quando o governo faz um discurso muito bem feito, um discurso muito bem feito de que a cobertura de saúde oferecida pelo poder público de 2009 para cá cresceu de 3,7% de cobertura da população para 52% de cobertura hoje. Só há um pequeno detalhe, não é a cobertura que aumentou, é o cadastramento. As pessoas foram cadastradas pelos agentes comunitários de saúde e elas estão então colocadas em equipes de saúde da família, é verdade. Mas elas vão saber como funciona o sistema exatamente quando vão usá-lo. Quando o cidadão chega e precisa da continuidade, que o médico da família não resolve tudo, ele é importante, mas ele tem uma parte para ser resolvida. Quando esse cidadão precisa do encaminhamento para a consulta do especialista, quando ele precisa do exame de imagem, quando ele precisa do exame laboratorial, ele entra então no mesmo gargalo que encontram aqueles que procuram as unidades federais. Mas o que eu queria lembrar, mais uma vez, e que passou um pouco despercebido, foi a audiência da Fazenda. O representante que teve aqui da Secretaria de Fazenda nos mostrou um quadro que, apesar de um pouco colorido, ele já deixa transparecer alguma preocupação. Nós estamos vendo aí o Congresso Nacional, que acabou de receber um orçamento nunca visto na história, um orçamento com déficit. Estamos ouvindo o governador do estado, que está encaminhando, está preparando para encaminhar um orçamento para a LERJ com déficit. Eu espero que o da Câmara não venha com déficit, mas é preciso que a gente analise que nem todo ano vamos ter Olimpíada. A Olimpíada vai ser só no ano que vem. Os recursos apresentados ontem aqui pelo secretário de Fazenda mostraram alguns dados preocupantes. Ele nos mostra que não há diminuição da receita municipal nesse estudo do primeiro quadrimestre, janeiro-abril de 2015. Mas há um aumento da receita muito menor do que no primeiro quadrimestre de 2014. A evolução da receita foi de apenas 3,5%, comparado com o quadrimestre anterior. E isso às custas de quê? Principalmente da receita tributária. A prefeitura teve uma queda em alguns itens da receita tributária
bastante importantes. Por exemplo, o IPTU, a arrecadação caiu em 3,5%. E é um valor substancial, são 45 milhões a menos arrecadado nesse primeiro quadrimestre. O ITBI diminuiu 15,6%, são menos 37 milhões em relação ao primeiro quadrimestre do ano anterior. Então, é muito importante que nós possamos avaliar a situação financeira para não ficarmos nessa grande fantasia que parece que o Rio de Janeiro é uma cidade que não está no Brasil. Mostrou aqui ontem a Secretaria de Fazenda uma queda substancial nas receitas das transferências correntes. Por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde, comparado com o primeiro quadrimestre do ano anterior, deixou de repassar 7%, ou seja, deixou de repassar num quadrimestre menos 36 milhões de reais. Dinheiro que o governo federal não repassou para a Secretaria Municipal de Saúde. Também, o Fundo de Participação dos Municípios caiu 5,4%, ou seja, deixaram de repassar recursos do FPM no valor de 146 milhões de reais. Isto é muito importante para que a gente possa avaliar, fazer as críticas e cobrar. Evidentemente, já estamos chegando no momento, setembro e outubro, da discussão qualitativa do orçamento, para que a gente possa entender que medidas o governo municipal pretende tomar para isso. Há uma série de fantasias que estão sendo colocadas. Por exemplo, nós estamos vendo que há menos recursos federais para a saúde, mas continua a promessa de inauguração de dezenas de clínicas da família para este ano ainda. Eu sei que a Câmara fez uma filantropia com o dinheiro dela, ou seja, com o dinheiro dela não, com o dinheiro do usuário que paga os seus impostos. Nós oferecemos, a Câmara ofereceu, sobra de seu orçamento, 130 milhões para a Prefeitura construir novas clínicas da família. É preciso entender que as clínicas da família, depois de construídas, têm que ser habitadas. Habitadas por quem? Por profissionais de saúde e por usuários do sistema. E isso custa dinheiro. Nós estamos vendo, e isso é a grande discussão que não se consegue fazer dentro das audiências públicas, que apesar do aumento do orçamento, não há dúvida, quando o prefeito Eduardo Paes assumiu aqui a prefeitura em 2009, o orçamento da saúde era 1 bilhão e 900. O primeiro orçamento que ele recebeu ainda do governo anterior, era de 1 bilhão e 900 milhões de reais. A partir daí, ele chega a um orçamento de 2015 de 4 bilhões e 300. Há um grande aumento do orçamento, grande aumento. Então, o que a gente espera? Que este aumento, esta maior quantidade de recursos financeiros sejam bem gastos. E o que nós estamos vendo é que parte diferente do que era anteriormente. E esse é um quadro que vem se qualificando durante os 7 anos da atual gestão. Nós estamos vendo que parte dos recursos da saúde hoje são inteiramente entregues à administração terceirizada por organizações sociais. Ou seja, do orçamento de 4 bilhões e 300, 1 bilhão e 600 são entregues para as organizações sociais. E aí cabe a nós, evidentemente, avaliar esses gastos. E o que nós temos visto pelas determinações do Tribunal de Contas, pelos trabalhos do Tribunal de Contas, é que este dinheiro a mais entregue a terceiros, sob o argumento de que a administração direta não tem capacidade para gerir recursos, e essa capacidade é da administração terceirizada, sob a avaliação de que a eficiência e a eficácia é muito maior quando você entrega a administração de unidades públicas de saúde a terceiros, nós estamos vendo que isto não tem correspondido à realidade. Não é à toa que os jornais constantemente mostram a falta de material e a falta de pessoal nas unidades de pronto atendimento, nas 14 unidades de pronto atendimento inauguradas nessa atual gestão. Nós estamos vendo problemas no atendimento de pessoas, a dificuldade e as filas para atendimento das pessoas. O quadro lindo de aumento do número de pessoas credenciadas não é discutível. Nós temos hoje 2 milhões e 800 mil cariocas cadastrados no programa de saúde da família. Agora, recebendo o atendimento,
Não é essa a realidade. E é preciso que a gente tenha pés no chão para discutir isso. Quando se muda o modelo, a gente tem que fazer a análise da mudança que aconteceu, da qualidade do serviço, não somente do volume. 45% das unidades públicas de saúde estão administradas por terceiros. A administração direta ficou com 55% das unidades. E quando avaliamos que gastamos muito dinheiro para entregar esses 45% da administração, e comparamos com a administração direta, eu não vejo nenhuma diferença para melhor na administração do Hospital Evandro Freire da Ilha com a administração do Hospital Souza Aguiar, ou do Hospital Miguel Couto, ou do Hospital Salgado Filho, que continuam administrados pelo governo. Eu não vejo essa diferença, ao contrário, eu não vejo o Hospital Pedro II entregue a uma OS com uma administração melhor do que o Hospital Salgado Filho, por exemplo. Não vejo. Então eu queria só deixar essas informações nesse horário em que é feito para isso. É aqui que nós tínhamos que estar discutindo ideias. E me parece que não é o que essa casa deseja. Nós tivemos uma reunião há poucos dias atrás da presidência para discutir uma mudança no regimento da casa em relação a esse fato, discutir ideias, discutir o que a gente tem que fazer aqui, trabalhar para aquilo que a gente recebe o nosso salário, e temos tido uma resistência enorme de muitos vereadores a essa mudança. O que nós estamos propondo, o que nós fomos pedir na presidência da casa, a bancada do PSOL apresentou esse pedido, é que termine com esse absurdo, com essa violência que é constantemente aqui, quando tem um assunto importante para discutir, um projeto da maior importância para ser discutido, em que as pessoas querem ocupar este microfone durante o horário das 16 horas para defender essa proposta, a maioria esmagadora do governo. O governo hoje aqui tem uma maioria que ultrapassa os 42, 43 vereadores. O governo recolhe assinaturas e suspende antidemocraticamente o discurso com um documento que já falou demais. Já falaram 3 pessoas, já falaram demais. Desde quando o parlamento fala demais? Nós estamos aqui para discutir. Mas parece que boa parte dos nossos colegas acham que estão aqui para votar o que o governo pede. E isso é lamentável, nós esperamos que essa modificação seja feita na casa. Muito obrigado.